Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia de aula da maratona Viva o Seu Propósito. E hoje, para quem quer falar de propósito, tem que falar de consciência e tem que falar de espiritualidade. Então hoje a gente vai entrar um pouco mais no campo espiritual. Espiritualidade entra dentro de autoconsciência. Lembra que eu falei na primeira aula, no início, em que nós trataríamos autoconhecimento, autoconsciência e depois autocontrole. Hoje é o dia da autoconsciência. E o que é autoconsciência? Ter consciência a respeito de ti mesmo. Ter consciência a respeito do porquê tu estás aqui, o que tu está fazendo nesse mundo, qual é o teu papel no universo, e a partir disso, ter consciência do mundo, ter consciência dos outros, ter consciência da espiritualidade, ter consciência do universo, ter consciência da essência, ter consciência do propósito. Então, tudo começa na autoconsciência. Uma pessoa desenvolve autoconhecimento para criar autoconsciência. E nós estamos entrando numa nova era da consciência no mundo, onde estamos saindo do paternalismo e entrando para o idealismo. O que eu quero dizer com isso? Até meados dos anos 2000, talvez um pouco antes, por volta daí desses 2000 anos, né, para trás, o ser humano sempre foi regido por doutrinas, por religião e por política, que diziam o que a pessoa deveria fazer, o que a pessoa não deveria fazer, como ela deveria pensar, como ela deveria deixar de pensar, senão era queimado na fogueira, senão acontecia coisas horrorosas. Isso começou a mudar. Significa que não existe paternalismo hoje? Claro que existe, porque nós estamos em uma fase de transição. Só que nós estamos entrando em uma era nova, onde está entrando o idealismo, ou seja, as pessoas estão começando a pensar por si só e não pensar a partir daquilo que foi dito para elas que elas deviam pensar. Não pensar a partir de uma repetição de informação que alguém em algum momento, ou a escola, ou os pais, ou a religião, ou alguma doutrina específica disse, olha, é assim e tu não pode pensar fora disso. Então as pessoas estão entrando numa era mais idealista. O mundo está mudando. E como o mundo está mudando, a sociedade está mudando junto com o mundo. E o que é a inteligência espiritual? Inteligência espiritual é visto por muitos como a inteligência do futuro. É uma inteligência que ela não é tão bem definida. Howard Gardner, dentro dos 9 tipos de inteligência deles que eu apresentei na primeira aula, trata a inteligência espiritual como inteligência existencial, porque segundo ele, não tem como comprovar cientificamente a inteligência espiritual, porém ela é tratada e usada há milênios já, desde os primeiros profetas, dos primeiros líderes religiosos, dos primeiros líderes espiritualistas, que utilizam essa conexão do homem com o Deus, do homem com o universo, do homem com o espírito, que tem essa inteligência diferenciada para entender o além, para entender questões fundamentais como quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e tudo mais. Ela engloba a inteligência intelectual e a inteligência emocional. E a inteligência espiritual demonstra a compreensão do universo como um todo, com todos os seus elementos e o nosso papel dentro deste todo. A inteligência que trata de propósito, de essência e da consciência espiritual. Então esse é o tipo de inteligência que vai te ajudar a tu encontrar o teu propósito, a tu encontrares a tua essência, a tu viveres mais de acordo com o teu eu espiritual e não com o teu eu egóico, com o teu eu mundano, com o teu eu carnal. Não a partir das tuas necessidades carnais, mas a partir das tuas necessidades espirituais. E é disso que nós vamos estar tratando aqui hoje. Leis espirituais, o que elas são? Lei espiritual, eu poderia fazer uma analogia como leis de trânsito. Se tu sai na rua para dirigir um carro, se tu sai na rua até como um pedestre, existem leis, né?
Existem leis do que tu pode e o que tu não pode fazer, e dentro do que tu não pode, tu acaba sendo punido. As leis espirituais são leis que o universo entregou pra gente prontas, né? Eu vou te passar as 20 leis espirituais para que tu tenha noção de quais são essas leis. São leis que o universo traz, das quais, se nós não respeitarmos e nós não transgredirmos, nós podemos até fazer bom uso delas. Agora, se as desrespeitarmos, vamos ter que pagar o pato e vamos ter a consequência proporcional àquilo que fizermos. Mas muitas pessoas não sabem, não entendem ou não acreditam na existência dessas leis. E aí elas acabam muitas vezes sofrendo danos em decorrência do não respeito, do não entendimento às leis, que nem entendem. Como se estivesse navegando cego, como se estivesse saindo de carro na rua sem saber que tem leis de trânsito e acaba levando um monte de multa e não sabe por quê. Então essa é a melhor analogia que eu consigo fazer para que tu possa entender o que são leis espirituais, e nós vamos falar delas logo adiante. O despertar do ego. O que é o despertar do ego? É o desapego às necessidades carnais e a identificação com a forma. Quem tu és? Vai me dizer, meu nome é Bruno. Mas quem tu és? Eu sou formado na faculdade tal. Mas quem tu és? Eu tô doutor em tal coisa. Mas quem tu és? Eu sou o marido da fulana, eu sou o filho da ciclana, eu sou o pai do Beltrano. Quem tu és? Quer dizer, o ser humano, sou homem, sou branco, tenho olho azul, enfim, nada disso é quem tu és. É uma perguntinha que é meio, não é tão simples assim. A gente se identifica com a forma. E o que é a forma? A forma é aquilo que o ser humano acredita que tem, acredita que criou, que é uma identificação com algo mundano, né? Por exemplo, quais são as suas necessidades carnais? As suas necessidades carnais são ter prazer, as suas necessidades carnais são te alimentar, as suas necessidades carnais são dormir, né, ter uma boa noite de sono, sair, festejar, comemorar. Muita gente apega ao julgo alheio, mostrar para os outros tudo aquilo que conquistou. E a tua identificação não está nas tuas conquistas, não está naquilo que tu tem. A tua identificação está em outro lugar, a tua identificação está na tua essência, no teu eu. Tu é um espírito que está aqui vivendo dentro de um corpo. E esse corpo aqui, ele é passageiro. Então tudo que tu criou aqui, depois que acabar essa vida, tu não vai ter mais. Tu vai ter a consciência e a maturidade que isso te trouxe. Então a tua identidade está no teu propósito. No teu propósito de crescer, no teu propósito de contribuir, na tua essência, no momento em que tu te conecta contigo mesmo, independente de tudo que está na volta, fica quietinho, vive o presente. No momento em que tu tá amando, no momento em que tu tá te doando, aí sim tu tá identificado com o espírito e não com o ego. Então o despertar do ego, ele é fundamental para que a gente saia das necessidades carnais e pare de viver exclusivamente apegados a ela. Porque é como se fosse algo sem fim. Tu nunca vai conseguir te satisfazer, só identificado com as suas necessidades carnais. Nunca vai ser o suficiente. Tu pode te estagnar, tu pode ter tédio, tu pode, enfim. Agora, no momento em que tu entende que tem algo a mais do que isso, que tem algo a mais que tu buscar, que existe um propósito, e por isso que muitas pessoas vieram até esse curso para buscar o seu propósito, para viver o seu propósito, a vida começa a mudar, as coisas começam a fazer mais sentido, começam a ter mais valor. Então, isso é o despertar do ego. E o que é propósito? Nós temos dois propósitos. Nós temos um propósito interior, e esse propósito é o propósito que nos leva ao crescimento, é o propósito que nos leva a evoluir, é o propósito que nos traz maturidade como um ser, ou seja, na medida que tu vai aprendendo coisas novas, que tu vai superando obstáculos, que tu vai te superando, que tu vai enfrentando o medo, que tu vai conseguindo eliminar dificuldades, terminar paradigmas, acreditar em coisas novas, acrescentar coisas novas para ti, tu vai evoluindo, tu vai aprendendo, tu vai te tornando uma pessoa mais sábia, tu tá trabalhando o teu eu interior, tu tá trabalhando o teu propósito interior.
estás aqui para evoluir. Fora isso, tu não está aqui só para evoluir, tu tem um papel nesse mundo. E este é o propósito exterior, que é a forma como tu vai contribuir com o mundo, a forma como tu vai contribuir com Deus, a forma como tu vai contribuir com a sociedade, a forma como tu vai contribuir com o outro. Até que ponto tu está ajudando ou tu só está fazendo alguma coisa para tirar o teu e azar do mundo, azar dos outros, azar de Deus. Então o teu propósito exterior é um propósito externo, para com os outros, para com a sociedade, para com o mundo, para com Deus. O teu propósito interno é o teu crescimento interno, o teu crescimento contigo mesmo. Então existe essa diferença, porque a maioria das pessoas entendem o seu propósito como uma profissão que escolheram. Meu propósito está linkado à minha profissão, que é o que eu vou fazer e tal. Tem a ver, mas não é isso. Longe de ser apenas isso, é muito mais do que isso. E existem dois propósitos e nós temos que trabalhar esses dois propósitos. E qual é a essência do Espírito? O que o Espírito é? O Espírito, ele é amor e compaixão e nada além disso. O que é amor e compaixão? Amor e compaixão é um sentimento? Pode ser. É um estado de espírito? Pode ser. É uma força? O amor tem uma força que ela é intransponível. O amor tem uma força que é muito mais do que um sentimento, quebra barreiras, supera obstáculos. Quando nós conseguimos ter os nossos grandes atos de amor, é quando nós conseguimos efetivamente crescer na vida, crescer como ser humano, crescer como um ser espiritual, evoluir, quando a gente consegue deixar para trás mágoas, rancores, quando a gente consegue ter compaixão pelo outro, passando muitas vezes por cima das nossas dores, dos nossos machucados, aí a gente entra para um outro nível. Ou seja, amor e compaixão, ela é a base de toda a religião. Se tu for ver e for pesquisar a respeito de religiões, a base delas é o amor e a compaixão. E é a real identidade do ser. Ou seja, o amor que tu sente com a força, por exemplo, tudo que Jesus fez, olha quanto amor ele tinha, quanto amor ele trouxe, assim como outros profetas. Quanto amor para superar tantas dores, para superar tantas dificuldades, para promover tanto perdão, para promover tanta cura. Tudo isso veio através de uma força que se chama amor. Ela não é só um sentimento. Ela atua também como um sentimento, mas está longe de ser apenas isso. É a tua força está no amor, a tua força está na compaixão. Tem tudo a ver, amor e compaixão, propósito interior, propósito exterior. Se tu parar para pensar, se tu combinar as duas coisas, tens que usar o amor para conseguir vencer as tuas amarras, vencer os teus obstáculos, conseguir usar a compaixão para entender o mundo, para colaborar com o mundo, para contribuir com o mundo. Nós, sem amor e compaixão, não somos nada, gente. Essa é a tua real identidade, ela está no amor que tu sente, no amor que tu transborda, no amor que tu traz para os outros, no amor de um pai para filho, de uma mãe com um filho, de um filho com um pai, com uma mãe, com um cônjuge, com um parente, com alguém que está ajudando na rua, o que quer que seja. Isso não tem preço. E aí, nós vamos começar a falar agora sobre as leis espirituais. O que são as leis espirituais? Vamos começar a entender o que são essas leis, por que elas estão aqui, né? Para que elas existem. E a primeira lei, não poderia deixar de ser, é a lei do livre-arbítrio. O que significa a lei do livre-arbítrio? Nós temos o poder de decisão sobre as nossas vidas. Nós somos os únicos responsáveis pelo rumo da nossa trajetória. As forças do bem inspiram, as do mal manipulam. Olha isso, pega essa. Gente, nós temos poder de decisão sobre as nossas vidas, ninguém pode decidir por nós, Deus nos deu essa liberdade, Ele não pode decidir por nós, o mal não pode decidir por nós temos o nosso poder de escolha. Por mais que a gente possa ser oprimido, por mais que a gente esteja preso numa cela, nós podemos fazer
as nossas escolhas e o que a gente pode fazer para mudar a nossa trajetória. A gente sempre tem esse direito. O poder de escolha nos foi dado já no berço, já no nosso nascimento. Essa lei é fundamental tu entender que se tu tens o poder de decisão, tu tem responsabilidade pelas tuas decisões e pelo que acontece na tua vida. Muito eu já disse, tem coisas que acontecem na tua vida que não dependem de ti. Tem coisas que tu pode sair na rua e tomar um tiro na cabeça. Tu pode sofrer com um problema de governo. Tu pode sofrer com decisões erradas que os teus pais tomaram, que afetaram a ti. Mas quem tem o poder de fazer algo com isso que recebeu é tu mesmo. Tu tens o poder de fazer algo com aquilo que foi feito para ti. Tu pode mudar a tua trajetória. Muitas pessoas não fazem isso. Deixam o controle das suas vidas na mão dos outros. Pegam o seu barco. Imagina que tu está num barco, tu tem um timão, timão é o volante do barco, né? E tu está navegando. E tu entregou o timão na mão de outra pessoa. Jamais tu vai poder reclamar do destino que a tua vida vai levar. Para onde tu vai chegar. Jamais tu vai poder reclamar onde tu chegar. No momento que tu não assumiu o controle. E tu sempre tem condições de tomar decisões que possam te ajudar a sair dos problemas em que tu estás, entendendo que essa responsabilidade é tua, entendendo que Deus faz a parte dele e tu faz a tua parte. Ele não vai se meter no que tu pode fazer. Da mesma forma que o que tu não pode fazer, ele sim vai fazer. E as forças do bem inspiram, as do mal manipulam. Existem forças espirituais atuando entre a gente. E as forças do bem, elas te dão estímulos para te inspirar, colocam coisas na tua vida, te trazem sinais para te inspirar. As do mal, elas não fazem isso. Elas pegam no teu ponto fraco, elas te estimulam na hora que tu tá fraco e tu não consegue decidir diferente, te colocando grandes tentações a tu fazer coisas voltado à carne, voltado à fraqueza, à tristeza, à depressão. Então é bom entender isso, lei do livre-arbítrio. E a próxima lei, lei da atração, também muito conhecida pelas pessoas, talvez a mais conhecida depois da do livre-arbítrio. E o que ela diz? Que nós atraímos tudo que aparece em nossas vidas. A atração começa pelo pensamento. Tu começa pensando, depois do pensamento tu trata de passar isso para a ação, tu começa a agir e tu começa a atrair algo de comum intensidade aquilo que tu faz. Nós somos responsáveis por tudo que nós atraímos. Ah, Bruno, então tudo que acontece na minha vida sou eu que atraio? Dizem que é. Tudo que acontece na tua vida, de alguma forma, em algum momento, em alguma época, tu atraiu. Dizem, e aí existem debates, tá, mas e pessoas que nasceram doentes, atraíram essa doença para si? Pessoas que herdaram doenças hereditárias atraíram? Tem crenças que dizem que em outras vidas sim. Outros que é alguma coisa que tu precisa para amadurecer e para crescer. Mas de alguma forma tu precisa daquilo que aconteceu. Então a lei da atração, ela é uma lei de certa forma um pouco polêmica, mas ela existe, gente, e ela funciona. Às vezes tu tá andando de boa no trânsito e aí começam a te fechar, começam a buzinar, começam a alterar todo o teu humor, o teu estado de espírito. E tu pensa, pô, mas eu tava numa boa, eu não fiz nada para atrair aquilo. Quem sabe dentro de ti não tinha alguma coisa mal resolvida que estava atraindo. Quem sabe em algum momento tu não fez isso com outras pessoas que estavam numa boa. Porque a lei da atração não significa que tu fez e tu já vai receber na mesma hora. Não. Tu às vezes pode demorar um pouco mais para atrair. Por exemplo, pensamentos positivos, eles atraem uma comunicação positiva. Pensamentos negativos atraem uma comunicação negativa e daí por diante. A qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade do que atraímos. Grandes nomes da história conheciam esse segredo e utilizaram para construir seus legados. Então muitas pessoas entenderam que elas tinham aquilo que elas atraíam. E quando elas começavam a atrair coisas boas, elas iam ter coisas boas e construir grandes conquistas, né? E fazer grandes feitos. E evoluir, e contribuir, e daí por diante. Então essa é a lei da atração, gente. E a lei da consciência? A nossa consciência atual determina como vemos a vida, mudando pensamentos e atitudes. Então os teus pensamentos e as tuas atitudes, elas vão de acordo com a consciência que tu tem atual da vida. Ah, Bruno, isso é óbvio. Será?
Até que ponto que as pessoas param e pensam qual é o tipo de consciência que eu estou tendo da vida para ter as ações que eu tenho, para promover o que eu promovo na minha vida e na vida dos outros. Pessoas alienadas não usam a sua consciência, apenas repetem o que os outros dizem ou fazem. Isso é muito importante, gente. Pessoas alienadas não usam a sua consciência. Elas são repetidoras do que os outros dizem e do que os outros fazem. Simples assim. Elas não fazem um bom uso, elas não utilizam aquilo que elas aprenderam, aquilo que foi de experiência para elas, aquilo que elas passaram, que elas poderiam fazer diferente, elas vão atrás dos outros. O que nos afasta da consciência é o ego e a autossuficiência. Olha isso. Uma pessoa que diz assim, ó, eu sou autossuficiente, eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de crescer mais em nada, eu não preciso de ajuda dos outros, eu vou resolver tudo sozinho. É uma pessoa que não entendeu que ela não está sozinha nesse mundo, que o ser humano não vive sozinho, que ele precisa de ajuda e que ele precisa dos outros. É uma pessoa que não entendeu que muitas vezes os outros podem estar precisando dela. É uma pessoa que geralmente vive para servir o seu ego, o seu orgulho, a sua própria ambição, que está fora do que a tua essência busca. A tua essência busca crescer, a tua essência busca contribuir, a tua essência busca amor e compaixão. Uma pessoa que vive só presa ao ego, não está praticando amor e compaixão, pode praticar com um filho, ou com um cônjuge, mas com ninguém mais porque se fechou nesse mundinho. E o mundinho não é só a nossa família, gente. Nosso mundo é muito mais do que apenas a nossa família. Então, o ego e a autossuficiência te afastam de criar uma consciência maior sobre o mundo, sobre tu, sobre a tua essência, sobre o teu propósito, sobre o teu servir. Com certeza, é muito importante entender isso. E o que desperta a consciência é pensar por si, autoconhecimento e conectar-se ao espírito. Pensa por ti, desenvolve autoconhecimento. Só a partir do autoconhecimento é que tu vais criar uma autoconsciência. Desperta essa consciência, gente. Te conecta ao teu espírito, te conecta à tua essência. Nós vamos falar mais sobre isso durante essa maratona. Nós vamos estar falando sobre ferramentas que tu pode usar, técnicas que tu pode usar para te conectar mais à tua essência, para te conectar mais ao teu eu e ao teu espírito. Tem bastante conteúdo bom por aí vindo, gente. E a lei da causa e efeito? A lei da causa e efeito é conhecida por muitos como lei do retorno. E o que essa lei quer dizer? Nada acontece por acaso. Essa é uma frase que eu aprendi nos últimos anos e que me fez despertar a minha consciência de uma maneira enorme. Porque eu entendi que nada acontecia por acaso, que tudo tinha um motivo, tudo tinha um porquê, o que quer que fosse. Lembra que eu falei da atração? Essa lei está ligada a outras leis, né? Então a lei da causa e efeito, a lei da causa e retorno está diretamente ligada à lei da atração. O universo ele é um fluxo de troca. A gente precisa dar para receber. Se tu não der, tu não vai receber, nada vem de graça, gente. E se tu recebeu, uma hora tu vai perder se tu não der. Tudo que fazemos retorna para nós, tanto para o bem quanto para o mal, voltando à lei da atração. Tudo que tu faz retorna para ti, de alguma maneira. Não importa se tu acredita nisso ou não, isso vai acontecer, isso é verdade. Isso aí já é analisado por muitas pessoas há muitos milênios, através de observação, através de vários tipos de constatação. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e todas as ações têm um preço a ser pago. Tudo tem um preço. Nada é de graça. Então, se tu está tendo retornos negativos, talvez tu não esteja plantando. E talvez tu esteja plantando coisas negativas ou só questões egóicas, ou só vivendo para ti. E aí tu não está tendo bons retornos, gente. Causa e efeito. A lei da causa e efeito é uma lei clássica. E ela funciona e ela existe muito sim. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Essa é forte. A semeadura ela é opcional, gente. Tu pode semear ou não, mas se tu não semear, tu vai colher a consequência de não ter semeado. Então, tu ter a consciência disso é muito importante. A lei da causa e efeito existe, ela funciona assim.
E vamos para a próxima, então, a lei do equilíbrio. O que essa lei demonstra? O universo busca sempre pelo equilíbrio. A vibração do indivíduo se equilibra ao meio ambiente em que ele convive. Existe um movimento constante para harmonizar tudo que existe. A natureza está sempre buscando equilíbrio, muitas vezes em eventos climáticos e doenças. Então o universo está sempre buscando pelo equilíbrio, em tudo. A vibração do indivíduo, ela vai se equilibrar ao meio. Por exemplo, assim, se tu está num meio de pessoas que tem uma vibração baixa, tu vai te equilibrar aquela vibração das pessoas. Existe algo clássico, que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Ou seja, essas 5 pessoas que tu mais convive, tu vai fazer uma média de vibração, vai fazer uma média de inteligência, vai fazer uma média de potencialidades. Pega, soma essas pessoas, faz uma média, tu é essa média. Porque o ser humano tem influência sobre o ser humano. Porque o meio tem influência sobre a gente. Quando a gente vive em meios muito fechados, a nossa mente fica mais fechada. Quando vivemos em meios mais abertos, a nossa mente expande. Por que vocês acham que igrejas geralmente têm pé direito tão alto? Porque é para a mente expandir, que é para o espírito fluir melhor. Então existe sempre esse movimento para harmonizar tudo que existe. Então se tu está em desequilíbrio, por exemplo, o teu corpo, sei lá, tua flora intestinal está desequilibrada por algum problema de bactéria ou isso ou aquilo, teu corpo vai buscar alguma forma de cura para trazer um equilíbrio. O teu corpo precisa funcionar em equilíbrio. Quando ele entra em desequilíbrio, tu adoece. E da mesma forma é o espírito, da mesma forma é o ser humano, da mesma forma é o meio em que a gente convive. Então, o universo sempre vai buscar pelo equilíbrio, gente. E a lei da abundância? O que a lei da abundância quer dizer? A lei da abundância quer dizer que o universo possui recursos infinitos em suprimentos, onde nada se cria, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Pô, Bruno, mas não existe abundância de alimento. Gente, não existe abundância de alimento para certos tipos de pessoas por N problemas, por problemas governamentais, por problemas históricos. Agora, que existe abundância de alimentos no mundo, existe sim. E muitas vezes desperdiçada, muitas vezes mal distribuída, muitas vezes centralizada. Dessa mesma forma, existe abundância de recursos no mundo. Nada se cria, tudo se transforma, novas matérias são criadas, novos elementos são encontrados cada vez mais pela ciência. O universo ele é abundante em recursos. Possuímos o que precisamos para construir as nossas obras, ou seja, tu tens tudo que tu precisa para construir a tua obra, para fazer o teu papel, para crescer, para contribuir. Gente, mas Bruno, eu tô sem dinheiro, eu tô sem recursos, eu não estudei. Gente, se tu não tem um celular com internet, tu conhece alguém que tenha. Tu tem acesso à informação, vai atrás. Tenta aprender alguma coisa, tenta ensinar para os outros aquilo que tu aprendeu. Usa as pessoas que tu tem, as tuas conexões, para criar um networking, para criar uma rede onde tu consiga alguém que te indique para algum tipo de trabalho, ou que te elucide o que tu possa vir a fazer. Nós possuímos o que nós precisamos para construir as nossas obras, gente. Não adianta tu buscar onde não está. Tu já tens, se tu não sabe usar aquilo que tu tens, não adianta querer buscar coisas novas. Tem muita gente que tem uma riqueza enorme para contribuir, não usa e está sempre querendo se aprimorar e fazer novos cursos e aprender novas coisas. Não vai conseguir, gente, porque não está botando em prática. Abundamos para doar o que sobra aos que não... Abundamos para doar o que sobra aos que não conseguiram ainda atingir o nosso patamar. Faltam umas vírgulas aí, hein, Bruninho? Abundamos para doar o que sobra aos que não conseguiram ainda atingir o nosso patamar. Então a gente abunda para doar, gente. Tudo que tu ganha é abundância, tudo que tu tens, não é para tu ficar guardando. Claro, quer guardar para tua velhice, quer ter uma garantia e tudo mais, a gente nunca sabe o dia para amanhã. Guardar para os dias ruins é importante, mas tem muita gente que guarda para os dias ruins tanto que quando chega nos dias ruins tem dinheiro de sobra, morre e doa tudo para os netos que acabam com o dinheiro em 2 segundos. Então, gente,
é importante tu saber gerenciar o teu dinheiro, mas é importante tu doar e tu contribuir para pessoas que às vezes não estão conseguindo ter as competências, utilizar as competências, as habilidades que tu utiliza para às vezes poder sobreviver. As pessoas precisam ajudar umas às outras, de novo compaixão, de novo ter consciência de que não estamos sozinhos no mundo, que é importante que a gente contribua. O sucesso é o equilíbrio entre crescer e contribuir. Então existe um equilíbrio, tem muita gente que só quer crescer, 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 crescer e ser uma pessoa melhor e evoluir e não contribui com ninguém. E essa pessoa é uma pessoa que, no final das contas, ela vai ter um problema para ela mesma. Porque ela vai chegar num ponto em que ela vai ver que não tem mais para onde ir. Agora, a pessoa que só contribui, 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 contribui e não cuida dela mesma, muitas vezes está só contribuindo por fuga, só sabe ajudar os outros, mas não sabe ajudar a si mesmo. Então, o sucesso, ele é um equilíbrio entre tu crescer e tu contribuir, gente. Essa média aí é uma das principais leis do sucesso. E vamos falar então de hábito, e dar um golinho na água, porque isso é um hábito. Gente, esquecendo de falar aqui, na medida que tu for te identificando com alguma lei, que tu for vendo que de repente alguma lei tu tá praticando, outra tu não tá praticando e tal, coloca nos comentários, vamos interagir, vamos conversar um pouco mais, mostra aí o que tu tá vendo, o que tá servindo para ti, o que não tá servindo, o que tu tá te dando conta, para que tu tá despertando. E vamos falar do hábito então. Há uma força universal que, a partir da repetição de pensamentos e atitudes, fixa um padrão. Um hábito é um comportamento regido pelo subconsciente, ocorre automaticamente. Hábitos nocivos costumam ter origem em crenças estabelecidas na infância. Substituir hábitos nocivos por saudáveis envolve consciência, perdão, motivação, repetição pelo tempo necessário até tornarem-se automáticos. Então, o hábito, ele é uma força que é criada a partir de uma repetição de uma ação. Então, na medida que tu vai repetindo uma ação por um determinado período de tempo, ele fixa um padrão em ti, e aí tu faz essa ação automaticamente. Para que tu faz essa ação automaticamente? Para que o cérebro poupe energia. Porque aí, toda vez que nós vamos tomar uma ação, nós consumimos uma energia do nosso cérebro para pensar, para decidir, às vezes para tomar coragem, faço ou não faço, faço agora ou faço outra hora e tal. E quando tu faz algo automaticamente, tu não precisa, tu só vai lá e faz. Tu não precisa pegar e ficar pensando, nossa, agora é hora tal, agora eu devo tomar água, agora eu tomei 3 goles d'água, vou tomar. Não, eu já faço automático, deu sede, eu já estou acostumado, na medida que eu vou falando, eu vou tomando uma aguinha e tal, já é um hábito, é uma necessidade fisiológica. É algo que, por exemplo, eu vou escovar os dentes depois de comer. Eu como e, naturalmente, me alimento e vou escovar meus dentes. E tá tudo certo, eu não preciso fazer força para isso. Não preciso pensar, não é um sacrilégio para mim. Então são hábitos que a gente vai criando. Então ele é regido pelo subconsciente, ele ocorre automaticamente. E os hábitos nocivos, eles têm crenças, ele tem origem em crenças estabelecidas na infância, crenças erradas. Às vezes repetições de padrão, por exemplo, tu via o teu pai e a tua mãe escovarem os dentes com muita força. Aí tu criou um hábito de escovar os dentes com muita força. E aquilo lá começou a machucar a tua gengiva e a te fazer mal. Mas estou te dizendo hábitos supérfluos, né? Existem hábitos nocivos muito piores. E para substituir esses hábitos, né, gente, muitas vezes tu tem que perdoar pessoas que te fizeram criar hábitos. Muita gente se acostuma a chegar, por exemplo, do trabalho e tomar uma cervejinha. Daí quando vê, não toma mais uma, toma 2. Toda vez que precisa se acalmar, precisa tomar uma cervejinha. E aí cria um hábito que se transforma num vício. E aí, muitas vezes, para tu se libertar disso, tu tem que perdoar quem começou a causar isso em ti. Perdoar, ter consciência, ter motivação, repetir pelo tempo necessário, persistir. Então essa é a lei do hábito. Existem os hábitos, vamos nos dar conta dos hábitos. Te identifica com algum hábito nocivo aí? Comenta, coloca nos comentários, pessoal. E a lei do controle? O que quer dizer a lei do controle? Apenas Deus possui o real controle sobre o universo e tudo que faz parte dele.
Olha isso. Pensa um pouquinho a respeito. Apenas Deus possui o real controle sobre o universo e tudo que faz parte dele. Apesar de possuirmos o livre-arbítrio, Deus jamais irá nos favorecer em algo que não concorra para o nosso propósito. Então Deus está ali, está nos monitorando, está vendo o que a gente está fazendo, está vendo o que é propósito para a gente ou não, o que vai nos ajudar a crescer, é necessário para a gente crescer e o que a gente precisa contribuir. Ele não vai nos favorecer para algo que não estiver de acordo com o propósito dele. Às vezes tu vai, poxa, eu tento de uma forma, tento de outra forma, não dá certo, tento de outra forma. Às vezes o teu caminho não é esse, às vezes o teu caminho é outro. Então, é importante ter essa consciência. Tu tens controle sobre as tuas decisões, não tens controle sobre o mundo. Deus é dono da lei, da justiça e da verdade. Jamais devemos fazer a parte que cabe a Deus, assim como Deus jamais fará aquilo que cabe a nós. Aquilo que eu já falei antes, gente. Tem a nossa parte e tem a parte de Deus. Ele jamais vai fazer a nossa parte da mesma forma que nós, não cabe a nós fazer a dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ah, mas eu estou fazendo, mas eu estou cansado, mas tem tanta coisa dando errada. Gente, faz a tua parte. Façam a sua parte. Às vezes não está no tempo certo, às vezes a dor não foi o suficiente, às vezes o aprendizado não foi o suficiente para que tu pudesse chegar no próximo nível. Às vezes nós somos muito imaturos para entender e acabamos nos baseando no nosso ego, na nossa dor, na nossa necessidade de sair daquela fase. Às vezes a gente precisa ficar mais tempo. E Deus não vai permitir que a gente chegue na próxima fase enquanto a gente não estiver pronto. Não adianta. Ele vai nos deixar naquele vale até que a gente aprenda a lição. E quando a gente aprender a lição, aí sim, às vezes a gente acha que já aprendeu, mas não aprendeu o suficiente. Então essa é a lei do controle. E a lei dos sinais? A lei dos sinais é uma lei que eu gosto muito. Lei dos sinais, nada é por acaso, gente. A forma prática que Deus usa para falar conosco é através de sinais. Os sinais são dados por pessoas e acontecimentos. Nada é por acaso. Sinais são indicadores de rota para que possamos ajustar o nosso GPS em direção ao rumo certo. Não devemos resistir aos sinais criando justificativas. Gente, às vezes tu tá indo pro trabalho e aí tu te atrasa porque o teu filho fez alguma coisa errada, mas porque alguém te fechou no trânsito, mas porque não sei o que. Aí tu chegou atrasado no trabalho. Imagina que o teu trabalho era no World Trade Center e veio um avião e explodiu o World Trade Center e tu te salvou porque tu chegou atrasado. Ou de repente tu te salvou de algum acidente. Por exemplo, um carro quando ele está com problema, ele começa a ter, sei lá, problema de pastilha, problema de óleo, problema com as velas, problema, o que quer que seja o problema do carro, tá? Ele começa a dar sinais, ele começa a mostrar um funcionamento estranho, às vezes o problema no amortecedor, começa a fazer barulho. Então, se um carro dá problema, ele apresenta os sinais. Se o nosso corpo dá problema, ele começa a dar sinais. Tu começa a sentir dores onde tu não sentia antes, tu começa a sentir desânimo, falta de disposição, muitas vezes dor nas costas, o teu corpo está dando sinais. E da mesma forma, a vida dá sinais. Quando tu não está indo corretamente, quando tu não está fazendo algo que está concorrendo para o teu propósito, tanto interior quanto exterior, a vida vai dando sinais de um relacionamento, quando ele começa a ir errado, a dar errado, começa a dar sinais. E sinais muitas vezes bem claros. E aí até que ponto você está alerta a esses sinais? Até que ponto você está recebendo esses sinais? Às vezes tu te prepara para um trabalho e tu não consegue atingir o teu objetivo, por N motivos. Cada um desses motivos pode estar sendo um sinal para o teu aprendizado e para o teu crescimento. Então, para que servem os sinais? Para que tu olhe para eles e ajuste o teu GPS, ajuste a tua rota, vá procurar um médico, vá procurar um terapeuta, vá buscar autoconhecimento, vá procurar melhorar o teu trabalho, buscar mais informação, aprendizado, cursos, enfim. Então, vai te melhorar. Agora, muitas pessoas resistem aos sinais, criando justificativas, ficando muito bravas, ficando de cara, né?
Porque poxa, eu fiz de tudo e deu tudo errado. Tá, mas o que tu fez? Qual foi a tua falha para dar tudo errado? Onde é que tu errou? Onde é que tu poderia ter feito diferente? Para de resistir. Se deu errado, é porque algo quer te mostrar. Lei dos sinais, gente. Nada acontece por acaso. Se aconteceu, puxa, perdi o voo. Por que tu perdeu o voo? O que será que tinha por trás disso? Ou será que foi um comportamento indisciplinar teu, às vezes? Às vezes não deu tanto valor, dormiu demais, enfim. Gente, tudo tem um motivo, nada acontece por acaso. E a lei do perdão, essa lei é uma lei muito importante. A lei do perdão, ela é uma lei muito importante porque a única forma de se libertar de raízes profundas de amargura é perdoando, é deixando ir. É a tua única forma de libertação. A única forma de se libertar de raízes profundas de amargura, de crenças negativas, de vícios emocionais e sabotadores é perdoando. Lembra tudo que a gente falou na primeira aula? Sobre as crenças, sobre os sabotadores, sobre os vícios emocionais. A única forma de realmente te libertar disso é perdoando, gente. Se tu não perdoar, se tu não deixar ir, tu não consegue. Tu vai acumulando amarras na tua vida. Tu vai acumulando pesos que vão ficando tão difíceis de carregar, tão difíceis, tão pesados que uma hora nem o teu corpo aguenta mais. Então, perdoar é deixar ir. O perdão é para si, não é para os outros. Reconhecimento, arrependimento e perdão são as chaves essenciais para se corrigir um erro. Sem perdoar, dificilmente a gente consegue corrigir um erro, gente. Quem perdoa, deixa ir. E nós só conquistamos o perdão divino quando aprendemos a perdoar os outros. Se tu não sabe perdoar, não vai ter o perdão que tu busca. E os outros também não vão te perdoar. Lembra da lei da atração, lembra da lei da causa e efeito. Então o perdão é para ti, não é para os outros. E só quando tu perdoa, tu deixa ir. E tu deixa ir as tuas amarras mais pesadas e as tuas amarras mais profundas, gente. Lei da renúncia. Precisamos ceder algo de uma natureza inferior para conseguir algo de uma natureza superior. Às vezes, tu precisa deixar ir algo de uma natureza inferior. Algo que não é importante, para que tu consiga algo que é importante. Por exemplo, uma árvore. Se tu não podar essa árvore, se tu não tirar os galhos secos, não vai entrar luz para que os galhos bons eles possam surgir e eles possam florescer. Então é preciso podar. Às vezes a tua vida está repleta de pessoas erradas. E tu precisa deixar ir pessoas erradas para que pessoas novas possam entrar. Porque elas não vão se equilibrar, porque elas não vão conseguir se associar. Então a gente precisa saber renunciar. Sem renúncia não há crescimento. Por exemplo, foco. Foco é renúncia. Tu não vai conseguir ter foco quando tu não souber dizer não para outras coisas que não são prioridade, para outras atividades que não são prioridade. Muitas vezes é através da dor e da persistência que surge a real libertação. Renunciar gera dor. Para renunciar, às vezes, tu tem que persistir, porque tu acaba voltando atrás, porque tu já está acostumado, por questão de hábito, por questão de vício, por questão de apego. Então, é necessário persistência, gente. É necessário enfrentar essa dor, é necessário fazer renúncias do trabalho, é necessário fazer renúncias em casa, é necessário fazer renúncias a toda hora, todo dia, e às vezes renúncias mais importantes do que outras. O poder de fazer grandes renúncias é o que transforma uma pessoa em autoridade. Por exemplo, renunciar a prazeres. Mas então eu vou viver só de obrigação, vou acabar com todos os meus prazeres, não posso mais comer bem, não posso ir numa festa, não posso mais tomar uma cerveja, não posso mais fazer nada disso, vou só trabalhar? Não. Não. Aí tu vai estar renunciando um lado da tua vida também, que é importante para ti. Porque tu tá aqui dentro de um corpo que precisa de descargas hormonais, que merece poder festejar e viver com os seus e poder aproveitar, mas a vida não é só isso. Renunciar é como podar uma árvore, por fim, como eu falei. Então, tu tem que saber tirar os galhos secos para que os largos bons venham
a florescer. Se a tua vida está estagnada, o que tu não está renunciando? Comenta aí, coloca nos comentários o que tu não está renunciando. E a lei da energia. Tudo do universo é energia e vibração. Tudo está em constante movimento. Tudo é energia, gente. Tudo. Tem uma energia boa, uma energia ruim. Tudo isso aqui que tu está vendo, parece que está paradinho, mas são moléculas que estão vibrando. E isso explica muitas coisas cientificamente, que eu não vou entrar aqui na questão científica, tá? Tudo está em constante movimento. Toda a matéria oscila de acordo com as temperaturas e com a harmonia. Nada se cria. Por isso que nada se cria, tudo se transforma. Porque tudo é energia, tudo é vibração. E mesmo que tu não consiga ver, tu com certeza consegue sentir. Vibrações altas e positivas atraem coisas boas. Vibrações baixas e negativas atraem coisas ruins. Então a forma como está vibrando, muitas vezes vai atrair qual é o tipo de vibração que tu vai receber. Porque as coisas nada mais são do que energia e vibração. É importante a gente ter esse entendimento para entender, às vezes, poxa, eu não estou bem, por que a minha energia não está boa? O que eu preciso fazer para melhorar a minha energia? E a minha vibração? Por que eu estou vibrando tão baixo? Com quem que eu estou andando que está me ajudando a vibrar tão baixo? Quais são os pensamentos que eu estou tendo na minha cabeça que estão me trazendo essa vibração baixa? Muita gente faz comunicação positiva, começa a fazer yes, 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 a gritar para levantar a sua vibração, para começar a se sentir melhor, às vezes tu pode levantar a tua voz, dizer coisas boas para ti no espelho, começar a botar pensamentos bons e só assim tu já vai mudar a tua energia, tu já vai mudar a tua vibração. E a lei do mentalismo, assim como a internet é toda interligada, o universo também é. Então tu imagina o seguinte, que o universo é como se fosse uma rede aqui de internet, de vários computadores, tudo interligado. O ser humano, ele é todo interligado entre si com Deus. O ser humano um dia vai aprender a falar telepaticamente. O ser humano um dia vai aprender a ter acesso a toda a informação que tem no universo através da sua intuição e do seu canal ligado diretamente a Deus. O universo, ele é uma grande mente que dispõe de todo o conhecimento que existe. Por fazermos parte da criação, possuímos uma conexão com essa mente. E nós acessamos essa mente quando a gente se conecta com a nossa essência. Por isso que muitas vezes as pessoas, grandes líderes, param e meditam para tomar grandes decisões. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Mas grandes líderes na história, eles... agora eu preciso tomar uma decisão importante. Eles param, meditam, porque na medida que eles começam a meditar, eles se desconectam de tudo do ego, dessa tempestade egóica de necessidades e de preocupações que tem na nossa cabeça e pensam só no agora, só no que está acontecendo, só nos sons, só no que estão sentindo, e dessa forma se conectam à sua essência. E quando se conectam à sua essência, se conectam através do mentalismo a Deus e a toda a verdade. Ali eles saem da manipulação do ego e entram na verdade. E aí, pá, meditei, e quando eu meditei me surgiram várias ideias. Consegui clarear minha mente, claro, porque tu te conectou à tua essência. A meditação nada mais faz do que te conecta à tua essência. A tua essência é amor, paz e relaxamento, gente. Quando tu está num estado de amor, de paz, de relaxamento, tu está totalmente ligado à tua essência. E a lei natural. Deixa acontecer naturalmente. Eu não podia deixar essa, né? Mas é porque deixa rolar o natural, gente. Para de forçar, de querer assim, forçar, engrenar. Sabe aquela gaveta que não fecha? Tu vai tentando fechar ela, mas tu aperta ela, ela não vai. Deixa acontecer naturalmente. Quando há equilíbrio, tudo que é bom e verdadeiro acontece ao natural. Tudo tem um encaixe certo. Para qualquer tipo de transformação, quanto mais correta a estratégia, mais ao natural ela irá acontecer. Gente, não adianta, se tu força demais alguma coisa, por exemplo, um botão que tu está tentando apertar ele, girar ele, ele não está girando, alguma coisa pode estar atrapalhando ali, tu pode quebrar ele.
Às vezes tu tá tentando fazer alguma coisa e não tá dando certo, não tá dando certo, não tá dando certo, às vezes aquilo não é pra ti. Ou às vezes tu não tá usando a estratégia adequada, às vezes tu tá usando a estratégia errada. Quando tu pega e adota a estratégia certa com algo que tem a ver contigo, que concorre pro teu propósito, tudo acontece naturalmente. Naturalmente, sem fazer força. Então, se tu tá tendo que fazer força demais, repensa. Não que a vida muitas vezes não exija força, não exija superação, não exija dor, não exija persistência. Claro que sim. Mas as coisas tendem a acontecer naturalmente quando os encaixes e ajustes estão certos. Vence a ti mesmo. Vence a ti mesmo. O resto virá ao natural. Se tu observar, todas essas leis têm alguma frase de sabedoria em relação a elas, tá, gente? Então vence a ti mesmo que o resto vai vir ao natural. E a lei da intuição? O que é a lei da intuição? Possuímos uma fonte infinita de conhecimento dentro de nós, pois estamos conectados ao Criador. Intuir é acessar esse conhecimento, não pelo pensamento, mas pelo coração. Tem tudo a ver com aquilo que eu falei no mentalismo. Quando tu intui, tu tá pensando com o coração, tu tá acessando aquela fonte de informações que não tá no teu cérebro, a partir dos teus aprendizados, está no espírito. É como se tu tivesse, tá? Vou dar um exemplo para tu tentar entender. Digamos que tu tem um espírito, parte dele está encarnada e parte dele está no mundo espiritual. Está desencarnada, mas eles estão ligados, tá? Então, todo conhecimento que tu adquiriu como espírito, ou que tu tens como espírito, parte dele não está aqui, está aqui. Tu consegue, através da intuição, atingir todo o conhecimento do teu espírito e de Deus. Tu consegue, sabendo intuir, sabendo acessar a tua essência, através do coração, não pelo pensamento. A intuição é a ferramenta mais poderosa que possuímos. É pela intuição que percebemos os sinais que Deus nos envia. Então Deus fala com a gente pelo coração, gente. A intuição funciona através do coração. Por isso que existe a lei da intuição. Porque ela é o canal que tu tem direto com Deus. Através da tua intuição, através do teu coração. E a lei da sabedoria? A diferença entre sabedoria e conhecimento é que a sabedoria é o conhecimento na prática. Muita gente acha que porque aprendeu, porque fez uma faculdade, tem sabedoria a respeito daquele assunto. Não tem, gente. Se tu não botou na prática, se tu não viveu, se tu não teve que, às vezes, aprender um projeto e colocou ele na prática, ou aprendeu questões sobre ti mesmo, mas não tentou te superar, tu só tem conhecimento, tu não tem sabedoria. Existe uma grande diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho, porque quando tu percorre o caminho, tu ganha propriedade. É como se tu pegasse aquele conhecimento e agora esse conhecimento é teu. Agora tu tem propriedade sobre ele, porque agora tu viveu, agora tu entende o porquê que ele existe. Conhecimento traz consciência, sabedoria é colocar em prática essa consciência. Ok? Quando necessário, o universo nos convida a vivenciar o conhecimento a fim de que possamos aprender a fazer uso dele. Então, gente, conhecimento sem prática não é sabedoria, sabedoria é conhecimento com prática. É importante ter essa consciência, porque muitos acham que sabem e, no entanto, aprenderam, mas na hora do vamos ver não conseguem colocar em prática. Muitas vezes a pessoa aprendeu algo há tanto tempo, tu diz assim, pô, mas tu já leu, já que tu tá falando isso, tu já leu o livro tal? Não, já li esse livro. Tá, mas e por que tu não pratica? Não, porque às vezes a pessoa sabe, tem uma informação que sabe há anos, há décadas, e não coloca em prática. Então ela não sabe. Ela acha que sabe. Ela aprendeu, tem conhecimento, até acredita que é possível, mas não acredita o suficiente para praticá-la. Lei da sabedoria. Lei da associação. Somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Essa lei é uma lei importantíssima, gente, ter consciência dela. Mais cabeças juntas pensam melhor. O meio que convivemos aumenta ou diminui a nossa inteligência. Tu vai ver que na medida em que eu for falando, às vezes eu vou falar uma lei e eu já vou ter citado ela em outra lei, porque essas leis, elas, exatamente por serem leis espirituais, elas estão interligadas umas com as outras. Então, isso aqui eu já falei tudo em outra lei, mas vou dizer de novo. O meio que convivemos aumenta ou diminui a nossa inteligência.
Ou seja, tu vai ficar mais inteligente, tu pode ficar mais burro, dependendo das pessoas que tu anda, gente. Tá entendendo? Pessoas de sucesso se associam a peritos. Ponto final. Ah, significa que elas só vão andar com pessoas mais inteligentes. Muita gente diz isso. Ah, eu só ando com gente que é mais inteligente do que eu só ando com gente que conquistou mais do que eu. Eu não concordo. Acho que a vida não é assim, acho que é necessário ter um equilíbrio, acho que às vezes é necessário pessoas para baixar um pouco o teu ego, para te colocar um pouco no teu lugar. Mas que é importante tu te associar a pessoas que estão à frente de ti, e isso pode te trazer sabedoria, com certeza, gente. Quando não há condições de afastamento, criamos limites. Ou seja, tem pessoas na tua vida que tu não consegue te afastar. Então, se tu não consegue te afastar, coloca limites para que essa pessoa não te faça mais tão mal. Às vezes familiares, às vezes filhos, cria limites, cria barreiras. Estabelece. Ponto final. Isso é muito importante. Eu não me esqueço um cara que contou uma história quando eu fiz o curso de inteligência emocional, na qual ele disse que quando ele recebia o sogro dele, ele era maltratado. Então não tem como te livrar de sogro e de sogra, né? E aí o sogro entrava na casa deles e sempre fazia alguma crítica à casa deles. Aí um dia o sogro entrou e aí começou a criticar a pintura, a arquitetura, os móveis e tal. E aí ele olhou pro sogro e falou assim, vem cá, foi tu que comprou essa casa? Ele disse não. Foi tu que pintou essa casa? Ele disse não. Foi tu que gastou algum centavo, algum esforço construindo isso aqui? Ele disse não. Ele disse o seguinte, isso aqui é o nosso lar, que eu construí com a tua filha, com muito esforço, com muito carinho, com muita dedicação. Se tu quiser entrar aqui e comer com a gente, tu nunca mais fala a respeito disso. Se tu falar a respeito disso, não vai mais ser bem-vindo dentro da nossa casa. Foi forte? Foi. Foi duro? Foi. Mas criou limites, criou barreira. Nunca mais o sogro dele falou nada pra ele. Já pro cunhado dele, coitado, começou a sofrer porque não colocou limites, não colocou barreiras. Então, gente, cuidado com quem tu te associa. Às vezes a gente precisa renunciar a pessoas tóxicas para pegar e se aproximar de pessoas melhores, mais saudáveis, que vão nos fazer bem. A vida é assim, é um fluxo de troca, gente. Lei da associação. Não esquece dela. Tá te identificando? Tá andando com pessoas erradas? Eu, por exemplo, comecei a andar com pessoas erradas na minha adolescência e minha vida, ó. Até eu conseguir melhorar, demorou, gente. Demorou. Por N motivos. Tá entendendo? Então, é importante a gente ter consciência dessa lei. E, por fim, não menos importante, a lei da obediência. A obediência representa a submissão a algo maior do que nós. Obediência não existe sem humildade e disciplina. Somente pode mandar quem sabe obedecer. Através da obediência, podemos encontrar as ferramentas necessárias que levam ao nosso crescimento. Então, a lei da obediência, gente, ela é muito importante para entender o seguinte. Sem ela, de nada serve as outras. Se tu não souber obedecer a algo que é maior do que tu mesmo. Às vezes a gente precisa saber obedecer na vida da gente. Ah, isso significa que eu nunca posso ser desobediente, eu tenho que fazer tudo que me mandam, tudo que dizem, não. Mas existem certas coisas que sim. E não existe obediência sem humildade e sem disciplina. Em alguns momentos da nossa vida a gente tem que ter humildade, tem que ter disciplina sim. Por isso que somente pode mandar quem sabe obedecer. Muitas pessoas falam e reclamam dos seus chefes e de quem... Dos seus chefes não, perdão. Dos seus gestores e dos seus superiores e tal, que essa pessoa... Pode ter certeza que essa pessoa teve que saber muito obedecer e a muito se submeter para poder estar onde está. E muitas vezes está onde está sendo um crápula, uma crápula, um cretino ou uma cretina, como um gestor, porque foram assim com eles e estão repetindo o padrão. E isso não está certo. Tá? Então, somente pode mandar quem sabe obedecer. E, repetindo aqui, através da obediência, podemos encontrar as ferramentas necessárias para abrir as portas que levam ao nosso crescimento. Por exemplo, gente, tem muita gente, e eu já falei sobre isso, vou repetir, que começa a crescer na vida quando entra pro yoga,
ou quando, sabe, começa a praticar alguma arte marcial, porque está seguindo algum tipo de doutrina ou algum tipo de aprendizado e que exige disciplina. E às vezes essa pessoa não está conseguindo ter disciplina por si só, está precisando de uma intervenção externa, está precisando de ajuda externa, está precisando saber obedecer. Meus queridos, minhas queridas, eu aqui falando com vocês e tal, sabe, como é que é a maratona, vai fazendo, as coisas vão acontecendo, você vai vendo que eu vou gravando tudo num take só, né? Eu acho que eu não falei sobre uma lei, e eu vou aqui contar na frente de vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não falei de duas leis. Uma lei é a lei da conexão divina. A lei da conexão divina, ela é uma lei muito importante, porque é uma lei que tu entende que tu consegue te conectar a Deus através do coração e através da oração. Então, existe sim uma forma de conectar a Deus. Para tu te conectar a Deus e te aproximar do divino, é importante tu desintoxicar de tudo aquilo que intoxica o teu corpo, que intoxica a tua mente, que intoxica a tua alma. Quanto mais tu te desintoxicar, mais perto tu te aproxima da tua essência e mais perto tu te aproxima de Deus. Então, esse processo de desintoxicação é muito importante, gente. E tem mais uma lei que está faltando aqui, que eu não me lembro agora. Se vier eu falo, se não vier eu cito ela em outra aula, tá bom? A nossa essência é paz, amor e relaxamento. Paz, amor e relaxamento. Se tu não está em paz, se tu não está em amor, se tu não está em relaxamento, tu não está vivendo a tua essência. Por isso que muita gente se intoxica para sentir paz, para sentir amor, para sentir relaxamento. Que quer se aproximar da essência. Só que paga um preço muito alto. Depois vem a ressaca, né, amiguinhos, amiguinhas? Agora, se tu conseguir viver uma vida mais equilibrada, mais de acordo com a tua essência, mais de acordo com o teu propósito, te desapegar do ego, entender, buscando através do autoconhecimento, da ajuda profissional de outros e tal, tu vai te aproximar disso e isso aqui é a tua grande receita. E qual é o estado de espírito desejado? Prazer, entusiasmo e aceitação. Prazer, entusiasmo e aceitação. É isso que tu busca, tá, gente? Se tu não tá vivendo em aceitação, se tu não tá conseguindo aceitar alguma coisa, se tu não tá sentindo prazer, se tu não tá entusiasmado, tu não tá vivendo o estado de espírito que tu pode viver, que tu precisa viver, que é o necessário para viver de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua essência. Tá bom? Então, é isso. Por hoje é só. Me segue, bruno.rmachado, todas essas leis estão no meu Instagram, inclusive o que eu não falei aqui tá lá, dá uma olhadinha. Comenta usando a maratona, hashtag maratona, viva o seu propósito. Muito obrigado, parabéns por ter chegado até aqui, parabéns por ter me acompanhado em mais uma aula. Estamos na metade da nossa maratona. Tem mais pela frente, vai aprender mais sobre autocontrole, vai receber conteúdo extra, vai receber um resumão depois de tudo aquilo que falamos. Então, gente, vem comigo, vamos juntos, que tem bem mais por aí. Obrigado por ter chegado até aqui, obrigado pela calma, pela paciência e até a próxima aula.